Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para darmos sequência à maratona de estudo bíblico intitulada Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Lembrando que ainda nos restam mais 2 terças-feiras, aonde nós continuaremos abordando esse tema tão precioso sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Neste momento, faremos uma oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade de cada um dos irmãos estar presente, ouvindo de uma forma remota este estudo bíblico, aos nossos adolescentes e a toda a igreja que está participando também do culto de ensinamento e doutrina. Vamos orar ao nosso Deus e, na sequência, estaremos convidando a nossa irmã Esther, que estará louvando a Deus com um dos seus louvores. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos em Tua presença em mais um estudo bíblico. Continue, Senhor, por Teu Espírito, a nos conduzir em toda a verdade e possamos guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Abençoe a cada um dos nossos adolescentes, a cada irmão, a cada irmã que está participando, Senhor, deste estudo. Que nossas vidas sejam edificadas pela Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ouçamos a nossa irmã Esther louvando a Deus. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é teu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é teu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. O meu ser.
Muito bem, meus amados irmãos, na lição passada nós estudamos sobre a obra do Espírito Santo que Ele realizou em nossas vidas, preparando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para a sua habitação. Como Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e assim nos tornando propícios para a sua habitação. Hoje nós queremos falar sobre como manter esta casa limpa. No livro da Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 4 e o verso de número 5, diz que o Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúmes, no sentido de que ele deseja ardentemente manter esta habitação em nós, manter esta morada constantemente em nós. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo tem este zelo por nós, porque Ele quer constantemente estar habitando em nossos corações. Para isso é necessário sempre mantermos esta casa limpa, que já foi purificada, que já foi santificada pelo Espírito Santo de Deus. Venha comigo meditar. Eu convido você para que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o verso de número 30 e 31, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Muito bem, irmãos. Como é bom termos a companhia do Espírito Santo em nossa vida. Como é bom termos, irmãos, habitando em nós o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele foi dado por Deus a nós para que também seja o selo. O selo fala, irmãos, da validade, fala da autenticidade de que realmente agora somos filhos de Deus. Paulo falou sobre isso em Romanos, capítulo de número 8 e o verso 16, que o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas também ele é o penhor, ou seja, a garantia da herança, pois no verso 17 do mesmo capítulo 8, Paulo vem a dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros de Cristo da herança que está reservada para nós. E Paulo aqui nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muito bem, meus amados irmãos, é necessário, portanto, que nós mantenhamos esta casa sempre, irmãos, limpa, pois o Espírito Santo deseja ardentemente habitá-la. E ele disse, para que isso seja viável, Paulo disse que devemos tirar de dentro de nós toda a ira, cólera, blasfêmia, toda malícia, diz, seja tirada de vós. Ou seja, irmãos, devemos manter a porta fechada para essas coisas. No livro de Provérbios, capítulo de número 4 e o verso de número 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E no capítulo 15 de Mateus e o verso de número 19, Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Por isso que devemos guardar o nosso coração, fechar a porta do nosso coração para essas coisas. Por isso Paulo, nesse texto, ele enfatiza exatamente esta verdade, que deve ser afastado de nós, tirado de entre nós as obras da carne. Porque essas características que nós mencionamos aqui, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, elas são as obras, elas representam aqui as obras da carne, das quais o Espírito Santo já havia nos limpado
quando preparou o nosso corpo para a sua habitação. Lembram que nós mencionamos aqui que o velho homem morreu quando Cristo fez morada, através do seu Espírito, fez morada em nossas vidas. O velho homem morreu, e Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E ainda diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é importante meditarmos sobre mantermos esta casa limpa. No livro de Neemias, nós vamos dar um grande exemplo, irmãos, de como Neemias, e isso é uma grande lição para nós, podemos extrair esta grande lição para nós, de como Neemias ele se preocupou quando o povo de Israel já haviam retornado à sua pátria, o templo já havia sido construído, porém o muro estava em ruínas. E quando Neemias teve a notícia que os muros ainda estavam em ruínas, ele se entristeceu e orou ao Senhor para que Deus o possibilitasse, para que ele fosse ali até Jerusalém, pois ele estava na fortaleza, no palácio de Susã, como copeiro do rei, mas orou ao Senhor para que Deus preparasse ali, para que ele fosse até Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Por que esta preocupação de Neemias? Porque ele sabia que uma cidade que está sem os muros, principalmente naquela época, os muros representavam segurança, os muros representavam verdadeiramente, irmãos, a fortaleza daquela cidade. E prontamente, quando o rei autorizou a ida de Neemias a Jerusalém, Neemias foi e realizou a obra da reconstrução dos muros. Isso nos fala, irmão, da importância que nós devemos verdadeiramente fechar a porta do nosso coração, pôr esta muralha, levantar muros para que o inimigo não venha infiltrar-se, para que o inimigo não venha adentrar em nossa casa espiritual, com todas essas mazelas das obras da carne. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. Na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o verso de número 8, ele fala claramente, irmãos, sobre esta verdade. No capítulo de número 4 e o verso de número 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outra tradução diz, que isto ocupe o vosso pensamento. Então devemos nos despojar do velho homem, da velha criatura, das obras que antes praticávamos, e agora nos encher, nos revestir do novo homem, da nova criatura, que ocupe o nosso pensamento, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, guardando a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, das coisas que tornam-se impurezas, para que o Espírito Santo venha a se entristecer. Paulo é bem enfático quando diz, não entristeçais o Espírito Santo, que é o selo e o penhor da nossa herança. Meus amados irmãos, é importante também mencionarmos uma vida de santificação. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o verso de número 3, ele diz da seguinte maneira, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição aqui, irmãos,
vem do original grego porneia, que fala tanto de relações sexuais ilícitas, como também da idolatria, no sentido figurado. Prostituição, ela fala também da idolatria. Quando alguém tem em seu coração ídolo, porque a idolatria é levantada no coração, irmãos, quando ocupa o lugar de Deus, isto é idolatria. Nós devemos ter cuidado sobre isso. E aí Paulo prossegue dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu corpo, santuário, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Muito bem. E no versículo 7 ele conclui dizendo: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus por isso. Então é necessário mantermos, irmãos, uma vida de santificação. Assim, teremos, irmãos, o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, pois ele tem ciúme. Queridos irmãos, assim nós possamos verdadeiramente dar, irmãos, o devido lugar ao Espírito Santo, para que ele venha sempre habitar em nós. Queridos irmãos, assim nós encerramos esta parte e na próxima terça-feira estaremos dando prosseguimento falando sobre a restauração final, como o Espírito Santo irá, irmãos, nos conduzir ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu espero você na próxima lição. Querido Deus, nós te louvamos por esse dia, pela tua palavra que foi ministrada. Que assim o Senhor continue nos dando forças para prosseguirmos e mantermos sempre nossa habitação, que é a morada do Espírito Santo, em santificação. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.